Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Web Papo da série Caminhos Possíveis. Eu sou a Nayara Ramos, uma das coordenadoras da Escola Crescer aqui em Goiânia. Sou educadora parental em disciplina positiva, especialista em psicologia positiva e desenvolvimento do potencial humano. E hoje eu recebo aqui para mais esse dia lindo, né? Tem até uma praia, gente, pelo amor de Deus. Recebo aqui a Elizabeth Takeda. Ela vai falar com a gente sobre comunicação não violenta. Seja bem-vinda, Elizabeth. Ai, muito obrigada, Nayara. É um prazer muito grande estar aqui, porque é um tema que eu adoro. E essa paisagem também é porque já está ligada com essa questão da comunicação não violenta conosco mesmo também, por conta Uhum. desse isolamento, a gente acaba ficando, né, um pouco cansado, ansioso. Então, você olhar uma paisagem dessa ainda em movimento, nossa, te convida para dar uma relaxada, uma Verdade. respirada, uma renovada. Então, eu vou começar me apresentando, falando um pouco da minha trajetória e o porquê dessa paixão pela comunicação não violenta. Bom, eu sou da área de educação, sempre trabalhei com criança, eu era professora de creche conveniada com prefeitura, trabalhei durante experiências total uns 15 anos, mais 3 como professora, 2 como coordenadora, 4 como coordenadora pedagógica e 1 ano como diretora, né, de creche. Aí depois eu saí, fiz a psicopedagogia e fui atendendo no consultório crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem. Depois eu fiz a neurociência na educação, porque eu queria entender um pouco mais o caminho do cérebro, como é que faz esse funcionamento, né? E aí eu fui convidada para dar aula em universidade, e aí eu entrei no mestrado, fiz mestrado em Ciências Humanas, e eu estudei muito a infância e o seu desenvolvimento, desde a história, falando do conceito de infância mesmo, né? Minha dissertação de mestrado era estudar a infância e como que foi essa conquista dos direitos infantis, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, até a contemporaneidade. Que legal. E aí eu continuei, né, nessa busca, nessa pesquisa, estudando, até que eu fiz uma certificação em disciplina positiva, porque eu sou mãe, tenho um filho de 4 anos, e eu comecei a perceber que mesmo sendo pedagoga, psicopedagoga, neuroeducadora, mestre em ciências humanas, a gente não sabe tudo. E o quanto isso nos traz na prática mesmo, essa questão de como gerenciar as emoções, com cada detalhe, com cada situação, e é importante a gente se entender como mãe, né, ainda que seja profissional de alguma área, mas é importante vermos esse momento. E eu comecei a perceber que algumas questões minhas, que lembrava a minha, como que eu fui educada, né, pelos meus pais, tudo que os meus pais vieram, eu vim de uma educação, assim, muito punitiva, da época, minha mãe, meu pai, enfim, então, por mais que eu não siga esse caminho, né, não optei por seguir por esse caminho na educação do meu filho, mas algumas coisas vinham na minha lembrança, alguns momentos de coisas que eu não gostava que a minha mãe fazia comigo, por exemplo, os gritos, às vezes as surras, mas em alguns momentos eu tava gritando, me pegava gritando com meu filho. Então tem muita gente que fala, nossa, mas você é tão calma, meu Deus. Mas quando eu sempre falo que os nossos filhos, eles revelam a nossa pior face. Verdade. Eles têm esse potencial, né? Então Uhum. eu comecei a me enxergar. Ele conseguiu tirar assim essa roupagem e me mostrar quem de fato é a verdadeira Beth. E foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, porque eu não gostei do que eu vi, porque eu tava brigando, gritando, eu tava ficando muito nervosa. E eu comecei a aplicar algumas ferramentas da disciplina positiva que foi muito válidas para mim. Porém, eu ficava me olhando e falava, por que eu fico tão irritada quando ele quer escolher? Por que que me dá tudo isso? E aí foi quando eu conheci a CNV, que é a comunicação não violenta, né? Que parte dessa sigla, quando eu começar a falar CNV, é que faz então menção. Ele tá até aqui, que ele vem de vez em quando aqui falar oi pra mamãe. E aí traz toda essa questão, né? De como que é o meu contato com ele, como que tá tudo isso. E aí eu começo a conversar, eu começo a me expressar, mas eu comecei a me olhar. Então, assim, minha paixão pela CNV, ela surgiu porque eu sou mãe
relacionamento e vi que eu precisava me entender, me autoconectar comigo mesma. E a CNV traz muito essa ideia do que eu quero para mim, olhar para as minhas necessidades e para os meus sentimentos, porque a gente tem mania de culpar o outro pelas nossas reações. E a CNV, ela traz uma nova maneira de olharmos isso. Não é o outro, sou eu, tem algo dentro de mim que está querendo ser atendido e que através do sentimento que eu vou passar nos slides aqui, a gente começa a compreender isso. E isso é uma prática mesmo, não é que do dia para a noite a gente vai começar a fazer isso e não é algo mecânico. É algo que se torna tão gostoso porque a gente começa a perceber que há mudança no nosso relacionamento com a nossa família. Então, com meu filho, com meu marido, a gente começou a ver essas questões, né, de mudança. Então, por isso que eu me apaixonei pela CNV. E eu juntei a CNV com a disciplina positiva e foi uma dupla assim maravilhosa. É o casamento perfeito. Exatamente, Nayara. É o casamento perfeito, é isso mesmo, que assim, fez toda a diferença na minha vida e tem feito. E eu dou workshop sobre comunicação não violenta e também eu tenho círculos empáticos de pessoas que querem praticar, que se identificaram, porque sempre quando as pessoas entram no workshop comigo, eu pergunto, o que te trouxe aqui nessa sala? Ah, eu não consigo me relacionar com meu marido, ou com meu filho, ou com meu chefe, enfim, tudo que é de relacionamento tem um pouco nas pessoas. E as pessoas vêm assim, querendo uma solução imediata. Só que, justamente, a gente convida a pessoa a refletir e a se colocar. E elas saem, assim, agradecidas porque elas conseguiram se enxergar. Então, só pelo fato de conseguir olhar para dentro de si e se permitir mudar, isso faz toda a diferença, né? Então, por isso que eu busquei a CNV e fez diferença para mim. Vou colocar aqui uns slides, Nayara. E aí, no meu slide, eu coloquei assim, praticando a comunicação não violenta. Aí, como todo esse movimento que a Nayara está fazendo de caminhos possíveis, né? Que é um web papo, então eu preparei esse material. Gracinha! Já focada nessa proposta mesmo, de uma prática, sempre relembrando que é uma prática. Então, assim, vocês que estão ouvindo, a gente começa fazendo 2 respirações, para a gente poder se conectar mesmo com esse momento. Então, eu sempre convido a fazer essas 2 respirações para a gente baixar um pouco os nossos batimentos cardíacos. Vamos fazer comigo, que é assim. 2 respirações pausadas, inspira pelo nariz, expira pela boca. E solta. Mais uma vez. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Pronto. Essa prática, ainda que seja bem curta, já convida o nosso emocional, o nosso corpo, a se direcionar para ele poder enxergar esse momento de que eu preciso estar tranquilo para receber esse movimento. E aí eu trouxe aqui mais para a gente então ver essa questão da origem da CNV, né, que é a comunicação não violenta. Eu coloquei até aqui a imagem do livro de Marshall Rosenberg, que traz um conceito bem prático mesmo, e quem tiver a oportunidade de acessar esse material, tem no Amazon, tem vários locais que dá para acessar. É uma leitura convidativa, prática, tranquila, e que te faz querer mais, te faz conhecer mais. Verdade. Então, a CNV, né, ela foi desenvolvida pelo Dr. Marshall Rosenberg, psicólogo clínico americano, que teve sua jornada profissional motivada por 2 principais perguntas. Gente, essas perguntas aqui, eu sempre falo nos meus workshops, elas têm que estar grudadas na nossa geladeira, nos locais onde a gente sempre transita. Olha que maravilhosa. E nos convida a pensar sobre a nossa prática. Então, começa a pensar a partir dessa pergunta, como é que está o teu relacionamento hoje, quer seja com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho. Começa a olhar para essa pergunta e veja você. Olha o que diz. O que acontece em nós, seres humanos, que nos desliga de nossa natureza compassiva e começamos a acreditar em caminhos de violência ou coerção para alcançar resultados? Então, essa é uma das perguntas dele, que faz mesmo. Então, quando a gente olha, por que eu estou fazendo? Por que eu segui por esse caminho de violência? Se o meu resultado é esse, será que esse é o único caminho? E aí, a outra pergunta é a seguinte, que permite que algumas pessoas, mesmo em situações extremas,
permaneçam conectadas com suas naturezas compassivas. Então, é possível. Se em alguns momentos eu escolho caminhos de violência, se eu quero alcançar alguns resultados, e porque ao mesmo tempo tem pessoas que mesmo em situações extremas da vida, de vida ou morte, situações onde elas não conseguem ter liberdade, ela consegue manter essa natureza compassiva. Sabe o que ele quer nos trazer com essas mensagens? Que dentro da gente é possível resgatar no nosso coração, nas nossas intenções, essa nossa natureza que todos nós temos. Acontece que com o passar do tempo ela começa a ficar sendo esquecida, fica muito nublado algumas questões, e é isso que a gente vai conversar também. Então, em suas pesquisas, ele foi influenciado por diversos pesquisadores, igual nós. Quando nós estudamos, eu, por exemplo, sobre infância, criança, desenvolvimento, eu estudo muito Piaget, Vygotsky, Vallon, eu gosto de Freud, Winnicott, psicanalistas, né, que trazem muitas referências de infância. Então, com Marshall não foi diferente, ele foi atrás também de alguns pesquisadores que influenciaram toda essa sua bagagem, né. Teve Carl Rogers, que em seu conceito de empatia trouxe muito do que Marshall nos convida a acessar, a estudar. Também líderes de movimentos de transformação social, como Martin Luther King, Gandhi, e Walter Wink, que era um teólogo e historiador da época. Então, percebe que ele faz uma junção de conceitos que tem tudo a ver com essa questão da comunicação não violenta e traz dentro de si a sua vertente, o que ele gostaria de mostrar e de encaminhar, que é o que nós fazemos também, quando a gente faz a leitura de todas essas, né, teorias. Ótimo. E aqui eu trago, então, essa questão para pensarmos, né? O que, então, nos distancia da nossa natureza compassiva? Já que eu falei sobre isso, né? Que a gente tem seres humanos que vai por caminhos que se desliga, enquanto outros, mesmo em extremas situações, conseguem estar conectado. Olha só, o que nos distancia, muitas vezes, são os julgamentos, os rótulos, as avaliações, por exemplo. Então é importante a gente pensar nessas questões de julgamento, porque nós, seres humanos, nós fomos moldados pela sociedade a já pensar julgando. É muito difícil a gente entrar numa situação sem julgamento. Gente, isso é um exercício, viu? A gente até brinca assim, toda vez quando alguém estiver contando alguma coisa, tenta não pensar em nada, só tentar olhar para ela. Toda vez quando você julgar, no sentido de, não julgar a pessoa, mas ficar pensando em outras coisas também. Nossa, eu já fiz isso. Ou, será que isso vale a pena? Quando vem esse tipo de pensamento, a gente costuma estalar o dedo. A gente começa a perceber quantos julgamentos, porque tudo a gente chama pro corpo, né? Nossa, meu Deus, eu tô julgando de novo. E a gente começa a perceber concretamente o quanto nosso pensamento ele vai e volta. Então, esse é um exercício já. Quem quiser começar a fazer, quando alguém estiver conversando, para tentar já limpar os julgamentos. E aí, toda vez que você estala seu dedo, é na tentativa de parar de julgar. E aí, na próxima vez da outra conversa, a sua memória, o seu cérebro, ele já vai estar mais atento a essas questões que você já internalizou. E aqui, Marshall, ele criou a comunicação não violenta para quê? Com a intenção de nos reconectar com essa capacidade. Mas como eu posso fazer isso? Através da linguagem, que é justamente isso que ele traz. Uma linguagem de como falar com o outro. Ele traz algumas ferramentas, algumas estratégias de como fazer isso. Qual é o caminho, então, para que eu possa não julgar mais, não ficar rotulando? Não que eu não vou mais julgar, gente. É muito difícil não julgar mais. A gente sempre vai ter isso. Só que tentar não mergulhar nessa prática já é um começo. E praticar isso, nossa, é maravilhoso, porque os julgamentos, eles vêm com rótulos. Então, é importante a gente pensar nessa díade, né, que eu chamo, né, entre julgamento e rótulos, porque a gente começa a olhar não para a pessoa, mas para a capa que eu formei dessa pessoa, porque o julgamento, ele vem, né, Nayara, a partir de essas questões que a gente vem olhando da pessoa. Sim. Então, né, quando alguém liga para você, que você não vai muito bem com essa pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe às vezes liga e por vezes ela gosta de reclamar muito de algumas coisas, tudo, e isso
são por vezes. Então, toda vez quando toco o telefone, eu vou lá, que quando eu olho que é a minha mãe, às vezes meu corpo já, nossa, meu Deus, ai, lá vem, eu já penso, ai, minha mãe vai querer reclamar hoje. Eu já julguei. Eu não sei se ela vai querer reclamar hoje, mas pelo fato dela fazer algumas vezes, a gente acaba criando alguns julgamentos. Verdade. E a gente cria o rótulo, nossa, minha mãe é muito reclamona, meu Deus do céu. Só que a gente não pode fazer isso. Mesmo ela querendo ou ela fazendo isso outras vezes, eu preciso, então, aos poucos, ir limpando isso de mim para criar essa barreira da minha mãe, por exemplo, né? E aí você pode usar esse exemplo em outros momentos de relacionamento da sua vida, por exemplo, quando você sente essas questões. Então é importante a gente pensar nesses dois pontos, do que nos distancia e como que Marshall propôs para a gente se conectar de novo. Então, com a intenção, pouco que tem algumas coisas dessas, e através da linguagem. E aí, na CNV, queremos elaborar a nossa linguagem para que ela seja capaz de manter o fluxo contínuo, para que aquilo que eu disser seja recebido como a expressão da minha honestidade. E aí, um pouco mais na frente, eu vou falar um pouco sobre isso, para o outro, e aquilo que escuto seja recebido com empatia, fazendo da experiência de se comunicar mais fluida e conectada com soluções de benefício mútuo. Então, na CNV, a gente percebe que essa fala do benefício, ele não é quem ganha e quem perde, é o ganha-ganha, o tempo todo, ganha-ganha. Então, por isso que é benefício mútuo. E aí eu vou falar agora, daqui a pouco, dos paradigmas, só para a gente entender como que é, então, tudo isso, Beth, do que você está falando, né? Essa questão da minha honestidade, da expressão dela, porque tem gente que fala assim, eu sou honesta, por isso que eu falo tudo que eu quero. Mas não é bem assim, porque quando eu falo tudo que eu quero, eu não penso em quanto tudo isso que eu quero vai chegar naquela pessoa. Então, percebe que já não é uma honestidade que se conecta, então, com benefício mútuo. Quando eu falo, eu quero ser honesta porque eu falo tudo que eu quero, quando eu falo tudo que eu quero, já não é benefício mútuo, é só meu. Porque é eu que estou com vontade. Uhum. E essa questão da empatia, né, Nayara, eu até gosto muito de frisar um pouco a respeito, porque a gente acaba se colocando num ponto de que a gente acha que quando alguém vem nos contar algo, a gente precisa necessariamente aconselhar essa pessoa. E empatia não necessariamente é isso. Uhum. A empatia é você se deixar dos seus julgamentos para trás, seus rótulos, e se conectar com essa pessoa, com o sofrimento que ela está te passando. E ter uma escuta, né? Então, limpa no sentido de você só observar, que esse é um dos componentes que a gente vai falar também na TNV, a observação, observar o que ela está pontuando. E estar ali com ela, ouvindo, não necessariamente ela quer ouvir um conselho, então a gente quer aconselhar. Ou, por vezes, a gente fala assim, nossa, mas você não sabe o que eu já passei. Eu passei por coisa pior do que isso. Isso não é empatia, isso é querer se comparar. Então, a outra pessoa não quer saber do seu problema nesse momento, ela quer que você escute, ela quer o seu colo. Sabe aquela vontade que a gente tá tão arrasada com alguma situação que nos deixou para baixo, que você quer o colo, você quer deitar, às vezes uma almofada, só para relaxar? É isso. Então, é da gente também começar a limpar essa nossa maneira de querer resolver o problema do outro. O outro quer só a nossa escuta muitas vezes, né? E aí eu coloquei assim, ó, com honestidade e empatia juntos, né, geramos uma qualidade de conexão em nossas relações suficiente para nos levar a uma realidade colaborativa, onde cada indivíduo se aproxima da intenção de encontrar resultados que colaborem com as necessidades de todos. A partir daí, nos encontramos com relações mais saudáveis, sustentáveis e verdadeiras. Quando a gente começa a fazer essa leitura, parece que é muito mais gostoso, parece que é uma situação de leveza, que é isso que a CNV traz. Ela quer trazer essa situação de tranquilidade, de poder entrar na sala de alguém e você sentir coragem de falar com essa pessoa. Não uma barreira de só de pensar no nome dessa pessoa, você já sua mão já não fica normal. Você já começa a pensar em maneiras de como falar com essa pessoa. Então, esse tipo de relacionamento é muito desgastante e deixa a gente muito ansiosa, né? Nos momentos, a gente não consegue se conectar, às vezes a maneira
que a gente gostaria de colaborar com alguma informação, se torna uma barreira e às vezes não consegue nem trazer melhorias para esse ambiente, porque a própria pessoa em si já é uma barreira. Então, essas palavras, honestidade, empatia, qualidade de conexão, relações saudáveis, realidade colaborativa, é tudo para reinventar a nossa fala. É um caminho de mudança, é um caminho de conquista que a CNV, ela nos apresenta. Ela traz como um banquete maravilhoso, mas quer. Então, tá ali o banquete preparado, com muitas comidas maravilhosas e deliciosas. Mas você vai pegar se quiser e o que quiser também. Então, são escolhas que a gente faz. Então, é importante a gente pensar nesses caminhos, né? E aí, Marshall traz essa frase que eu também amo. Na vida, todos os seres humanos estão jogando um de dois jogos. O jogo de quem está certo ou errado, ou o jogo de fazer a vida mais maravilhosa. Eu escolho o segundo jogo, a de fazer a vida mais maravilhosa. Porque quando a gente parte por esse caminho de quem está certo ou errado, a gente entra de novo no conflito de julgamentos e rótulos. Então a gente não consegue chegar no benefício mútuo e de nada colaborativo. Então vai gerar esses conflitos mesmo nas relações e que não vai ser maravilhoso esse nosso relacionamento que ele traz aqui, né? Aí aqui, Nayara trouxe um exercício para fazer que é importante pensar nessas questões, né? Então, eu sempre convido as pessoas a pensar, então, em alguma situação onde você não estava conectado com essa intenção que eu falei da CNV, sobre essa questão da honestidade, dessa fala, né? Onde existia a vontade de mostrar que você estava certo, né? E o outro errado, ou de manipular o outro, ou ainda ganhar algo, mesmo sabendo que o outro perderia. Então, o exercício é o seguinte: é pensar nessa situação que você não estava conectado com isso de ganha-ganha, mas sim com essa de quem ganha e quem perde, né? E aí, sempre quando a gente faz um exercício, gente, é importante escrever. Porque esse ato de você pegar um papel e começar a escrever é você pensar nas suas relações com calma e trazer a reflexão de tudo isso. E o terceiro passo é começar a escrever. E isso já é uma cura também, de como eu me vejo, de como eu penso essas minhas relações, né? E por isso que é importante escrever resultados, consequências de quando você escolheu essa situação que você olha para quem ganha e quem perde. E é uma situação assim: ai, poxa, eu elaborei, por exemplo, um relatório, mas a pessoa que eu encaminhei nem viu esse relatório, provavelmente. Aí quando você está conversando com essa pessoa, a pessoa vai dizer assim: ah, eu li sim. Aí você vai rebater: claro que você não leu. Eu percebi na sua fala, você não falou nada do que eu disse. Então percebe que essa fala está batendo só com os sentimentos? Uma ficou frustrada, outra ficou com raiva, então ficou batendo só nos sentimentos, que não traz benefício mútuo. Então, você não leu, então você perdeu comigo. Ou você não ganhou comigo. Então, essa relação de perde-ganha, nessa balança, não leva a lugar nenhum. Uma conversa construtiva. Vai ter só esses atritos que vai ficar gerando uma força que não leva para lugar algum. E aí, o outro exercício é, de novo, que pode ser essa mesma situação, mas que agora se conectado, né, com a CNV, que é a busca de compreender ou chegar em um resultado de benefício mútuo, então, entre ambas as partes, né? E é bom escrever esses resultados, como é que foi tudo isso. Então, pensar naquela situação, quando eu penso só quem vai ganhar e quem vai perder, e nessa situação quem ganha e quem ganha também. Quando eu trago alguma informação que o outro pode contribuir, que o outro pode compartilhar. Por que eu já trouxe esses dois exercícios antes mesmo de falar do paradigma da dominação? Justamente porque traz a reflexão das minhas práticas. Porque quando você olhar agora o paradigma que ele traz, né, alguns paradigmas que ele classifica em dois, a gente começa a pensar depois, a gente volta nesse exercício e fala: uau, agora eu vou direcionar melhor então a minha prática, pensando nessa questão de como que é. Por isso que eles vêm depois, que eu coloquei, né? O que são paradigmas? É um conjunto de crenças que alimentam umas às outras, formando uma visão de mundo. Então, nós temos os nossos paradigmas, né? Que a gente pega da nossa família, como os nossos familiares pensam determinada questão, e nós vamos nos
formando com essas questões. Quer seja quando a gente vai trabalhar ou para a escola. Então, a gente vai vendo como que o mundo funciona e a gente vai se constituindo através dessas informações. E aí, Marshall, ele trouxe 2 tipos de paradigma. Eu vou trazer esse, que é o paradigma da dominação. Mas, Beth, por que tem essa figura do chacal? A figura do chacal não é para falar do bichinho, nossa, porque ele é mau, malvado, não é isso. É que como ele consegue dominar a situação através do seu próprio instinto mesmo. Quer ir atrás, quer ir em cima, quer de fúria. Então, é justamente só por conta disso que a figura do bichinho tá aqui, que é que a CNV usa também. Então, o que esse paradigma da dominação ele diz, né? Para sustentar esse paradigma, desenvolvemos uma sociedade, um sistema de linguagem. Utilizamos palavras para nos ajudar a distinguir o certo do errado e conseguir seguir o caminho da obediência. Essa linguagem toma como base julgamentos, rótulos e as definições estáticas das coisas. Então, sempre quando a gente estiver julgando, rotulando, é importante pensar em que paradigma que você está. Nossa, eu estou da dominação, que eu estou dominando. Então, é sempre importante pensar assim nesse momento para poder você conseguir destrinchar isso e não seguir por esse caminho. Tentar, não que esse caminho seja o errado, tanto que depois tem uma fala disso, que a CNV até coloca isso, para não ficar colocando, isso é certo, isso é errado. Porque se eu começo a colocar, percebe que eu entro naquela balança de certo e errado? Está dizendo que existe esse paradigma. Só que o melhor caminho não é seguir por ele. Então, é esse convite que a gente faz. Tentar olhar outras maneiras de se relacionar. E esse paradigma da dominação, ele segue por essas 4 características que nós fazemos sem querer ou às vezes querendo, que são os diagnósticos, que são os rótulos, julgamentos, interpretações. Exemplo disso. Nossa, você é tão imprudente, hein? Poxa, você trouxe uma qualidade da minha pessoa, você me rotulou, você me julgou. Então, isso é um diagnóstico que está dentro dessa dominação. Ou demandas, que são as minhas exigências. O outro tem que, né? Implica ameaça de punição. Se você não me ouvir agora, então eu não falo mais. Se você não me respeitar, eu vou te bater. Se você não fizer tal coisa, então isso está dentro das minhas exigências. Percebe que é um lado só que manda e o outro tem que obedecer? E aí também vai em merecimentos. O errado merece ser punido e o certo, recompensado. Eu mereço ser ouvido. Então, tudo bem, todo mundo merece ser ouvido. Mas o caminho tem que ser por esse lado, de mostrar todos esses pontos para ser ouvido. Então, eu convido a essa reflexão. E aí, a negação de responsabilidade, né, que tudo isso gera. Pensamento de que não houve escolha. Eu tive, por exemplo, eu tive que sentar lá e esperar o médico que sempre atrasa. Mas eu posso comunicar ao médico que a minha necessidade, por exemplo, era de me sentir incluída numa fala de chegar e pedir para alguém lá da recepção, dizer, olha, o médico está atrasando por conta disso, 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 eu ser acolhida. Então, a minha necessidade era de acolhimento. Então, percebe que há uma negação da responsabilidade de ambos os lados. Então, quando a gente pensa em algumas práticas nossas, é importante a gente parar e falar, que caminho que eu estou seguindo? É o da dominação? Vamos ver o outro, então, o que ele nos traz, né? Antes, tem essa frase da Thelma Bryant, que fala o seguinte, preste atenção aos seus padrões. A forma que você aprendeu a sobreviver, talvez não seja a forma que você quer viver. Que maravilha, então, hein? Não é maravilhoso, Nayara? Nossa, essa frase? Maravilhosa. Impactante, né? Demais. Reverberou que a outra aqui. frase é isso mesmo. E eu gosto de fazer essas frases da CNV, porque é para mesmo fazer com que a nossa realidade de comunicação ela seja impactada. E a gente consiga parar e falar, que caminho que eu estou seguindo? Para onde eu estou indo? Então, poxa vida, tudo bem que você teve essa criação, de repente, de punição, de não conseguir ser ouvido, de repente querer falar e você não ter voz. E isso, como eu estudei muito a infância ela tinha essa construção de, na antiguidade, por exemplo, era muito de você, a criança, ela era como um bichinho de estimação mesmo, antigamente. Colocava nas rodas para brincar.
Então, veio vindo esse desenvolvimento, e só no século XIII que houve a descoberta da infância, desse conceito. E olha quanto tempo, gente, isso ainda na Idade Média, no medievo. E isso veio por muitos tempos. Então, só no século XVI, XVII, já na modernidade, que começou essa evolução do sentimento de infância. Por isso que Rousseau, um pensador, um filósofo da época, da modernidade, ele traz muito essa questão da criança que não é um adulto em miniatura. Ele usou essa frase, né? Então é importante a gente pensar, poxa, eu fui criada assim, mas é a maneira que você quer viver? Então é importante pensar nisso. Nós podemos mudar isso. Nós podemos, então, fazer diferente. Está nas nossas mãos essa realidade, essa maneira de reinventarmos isso. Não é porque meus pais fizeram que eu necessariamente tenho que fazer. Pode ser que algumas coisas eu repita sem querer, mas eu posso, ao mesmo tempo, me autoconectar com essa minha honestidade, com tudo isso que eu estou pensando, expressando, para voltar a essa questão, né? Do que fazer então. E aí vem o paradigma da parceria. Beth, por que essa girafa aí? A CNV, ela traz muito essa questão, né, da parceria, e ela traz a girafa porque Marshall fala que a girafa tem um coração muito grande, pelo seguinte, para o sangue chegar até o cérebro, olha o tamanho do pescoço, olha o caminho que tem que passar até então chegar até o cérebro e fazer todo o seu caminho, toda a sua ampliação nessa questão do sangue. Então a girafa tem, né, todo esse caminho, ela consegue olhar, também tem uma visão ampla de tudo, por isso da imagem desse bichinho também. E aí, ó, longe de pensarmos que o paradigma da dominação é um paradigma errado, assim cairíamos novamente, né, no mesmo modo de pensarmos, podemos verificar que após aprendermos a incluir como sociedade o valor da ordem, equidade e evolução, precisamos também dar voz, né, aos valores da empatia, compreensão e reciprocidade. Por deixarmos de lado essas necessidades que pulsam em nós como sociedade, estamos percebendo crises sistêmicas, gente, nunca vistas antes. A ansiedade e a depressão se tornaram as doenças do século. O alarme está tocando, chegou a hora de construirmos a saída a partir da consciência e aprendizados, né, que já possuímos como sociedade. Então, percebe que é um grito das pessoas que a gente começou a perceber que a gente tem que se refazer. E é a partir desse contexto que surge o paradigma da cooperação ou parceria, que a gente chama. Esse paradigma se apresenta quando notamos os seguintes aspectos: unicidade, conexão, abundância, criatividade, poder compartilhado, escolha e colaboração. Olha como impacta com o outro, né? Que é de dominação, que é de diagnóstico, merecimento. Esse vai muito além. E aí, trazendo o paradigma da parceria para a maneira que nos comunicamos, a CNV nos convida a desenvolver um novo vocabulário, que permite nos expressarmos a partir do que está vivo em nós e nos conectarmos através da escuta com o que está vivo no outro. Então, vida com vida se conectam. Em seu formato formal, Marshall sugere 4 componentes que simbolizam o estilo de linguagem. Eu fiz super resumidamente, tá, gente? Só para vocês entenderem os passos, quais são os componentes que, assim, nossa, é maravilhoso para a gente vivenciar e pensar neles todo momento na nossa vida, e eles caminham com a CNV a todo momento. Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Todos esses 4, eles estão sempre nos nossos relacionamentos, e eu vou mostrar por quê. Esses componentes combinados com a intenção. Então, a intenção tem que partir aqui de dentro, né? De conectar, e a curiosidade generosa geram o efeito de despertar da compaixão e da reconexão com a nossa humanidade compartilhada. A esse padrão de linguagem, Marshall apelidou de linguagem girafa, por isso dela, né? Sem referência à realidade do animal, nos lembrando apenas que a visão do paradigma da parceria pode ser de grande coração e de longa visão. É a linguagem conectada à vida que ele quis trazer a ideia. E aí, falando sobre isso, que eu queria passar um pouco para vocês, o que é isso? Curiosidade generosa, né? Autoconexão, como fazer tudo isso? A prática da conexão é quando estou buscando a clareza de que sentimentos e necessidades estão vivos dentro de mim. E depois eu vou dar um exemplo disso. A prática da curiosidade generosa é quando silencio meus julgamentos. Lembra que eu falei daquele exercício de toda vez quando for julgar ou estiver julgando, mesmo no pensamento, dá um estalo, fala, nossa, julguei de novo, vou parar. Para estar genuinamente curioso
com quais sentimentos e necessidades estão vivos no outro. Porque quando eu paro de julgar, eu limpo um pouco essa fumaça que está na frente para me conectar com quem está atrás. Então é importante pensarmos, né? E aí a prática do diálogo, quando há confiança de que as necessidades de todos importam, para a partir da compreensão mútua e criatividade, encontrar caminhos e soluções que funcionem para todos, não só para uma parte. Então, por isso da prática do diálogo, por isso dos círculos empáticos que eu falo bastante. E aqui, não sei se dá para ler muito, mas depois eu posso encaminhar essa tabelinha, fala sobre os sentimentos e sobre as necessidades. Por exemplo, às vezes você ficou irado com alguma situação, só que você fala assim, nossa, me sinto tão traído, só que isso é um pseudo sentimento. Às vezes, o pseudo-sentimento, eles vêm para confundir um pouco qual é o sentimento que eu tenho de verdade. Então, essas tabelinhas da CNV, elas nos ajudam a nos reconectar com os nossos sentimentos. Então, na verdade, não é que você estava se sentindo desse jeito, traído, nossa, eu fui traído, então é bom olhar para o seu sentimento. Eu estou com raiva, e gerou raiva essa situação. Mas por quê? Que isso foi um sentimento. A gente sempre costuma falar que sentimento é como se fosse fumaça, que veio nos trazer uma mensagem, mas ele não consegue nos guiar a partir daí. Por isso, quando a gente guarda muitos sentimentos, a gente explode, dependendo de qual sentimento a gente guardou. A gente não consegue resolver o conflito. A gente grita, briga. Então, lembra, sempre é uma fumacinha que ele só veio te mostrar algo. Tem que abanar essa fumaça e falar, tá, fiquei com raiva. Que sentimento está por trás, por exemplo? Qual é a minha necessidade disso? Por trás desse sentimento? Provavelmente confiança, você que queria ter confiança de alguém, honestidade, comprometimento, clareza. Então, a gente pratica esse exercício da CNV com os sentimentos e necessidades para a gente entender o que nós queremos nesse momento, né? Outro momento, por exemplo, se você acha que foi criticado, nossa, isso é um pseudo-sentimento que seja para você essa crítica. Na verdade, o que você sentiu de fato, o sentimento é assustado, ansioso, frustrado, com raiva e com vergonha, dependendo. E qual é a necessidade por trás disso? Poxa, você queria ter sido compreendida, reconhecida e aceitação. Então, você vai trabalhar na sua necessidade. Entende que não é o outro que vai trazer isso para você. E aí, com o exercício prático desses 4 componentes para a gente também finalizando, a partir de uma situação que não te deixou muito satisfeita, qual pedido você pode fazer para aumentar as chances de satisfazer as suas necessidades, por exemplo? Pode ser tanto pedidos para você internos, quanto para outra pessoa. Então, como é que eu posso fazer esse caminho, Beth? É importante pensar nos 4 componentes, pensando nessa frase aqui, nessa montagem aqui. Quando, aí você uma observação, quando uma observação aconteceu e não um julgamento, por exemplo, você chega num lugar e você vê que a parede é branca. Você não vai, por mais que você não goste da cor, você vai olhar e falar assim, essa parede é branca. Você observou e descreveu, só. Quando vira julgamento, nossa, que parede horrível. Horrível porque você não gosta da cor branca, aí você julgou e você rotulou essa parede como horrível. Percebe? Que fugiu da observação e da descrição. Sim. Então, quando a gente está indo por esse caminho, já não é mais essa questão da observação. E quando você estava nessa situação, como que você se sentiu? Aí você tem que nomear os sentimentos. Ai, não lembro muito. Pega a tabelinha da CNV que a gente tem. Olha lá o sentimento que mais se encaixa nesse momento que você vivenciou. Por exemplo, nossa, combinei com meu marido que ele tinha que lavar a louça do café. Só que eu cheguei em casa, a louça estava toda lá. Aí você chega com seu marido e já despeja. Ai, tô muito brava com você porque você não lava a louça. Calma. Que sentimento que tá por trás de tudo isso, né? Você ficou com raiva, chateada, porque você encontrou a louça suja e porque vocês tinham combinado. Aí seu sentimento foi de raiva, então você já foi falando que não gostou. Só que, por outro lado, você não se conectou com ele, de perguntar para ele por que a louça não foi lavada. Você não sabe o que aconteceu. E raramente vai conseguir que a louça seja lavada. Exato. Raramente vai conseguir, com certeza. Porque se o seu objetivo era ter a louça lavada, esse não é o comportamento que leva, né, o outro ao ganha-ganha,
Que é o que você trouxe, né? Isso mesmo. É o ganha-perde já, porque a pessoa já foi com essa forma de se comunicar. Uhum, E nem quis saber, né, do que o outro pensou. Então, pensa que você observou, só que você julgou. uhum, Você não lavou, nossa, aí você emprega as palavras de julgamentos e rótulos. Nossa, como você é desorganizado. uhum. Nossa, e aí entra essas palavras quando você não só observa a situação. E aí você fica com raiva, que foi o seu sentimento, só que a sua necessidade era de quê? De colaboração. Por quê? Porque vocês conversaram antes. Só que a sua necessidade de colaboração, ela tem que gerar o quê? Um pedido. Você Uhum. poderia, por favor, cumprir com os nossos combinados quando a gente conversar? E aí você abre uma ponte para a conexão. Então, eu realmente quero cumprir e colaborar com você. Porém, eu não consegui, porque a manhã toda eu tive várias ligações do escritório, não parei resolvendo um monte de problemas e por isso eu não consegui lavar a louça. Percebe que quando a gente se abre para a escuta do outro, se abre para a conexão, para o benefício mútuo, ganha-ganha, você não coloca quem perde e quem ganha. E aí você trouxe a escuta. Ah, tudo bem. Então, vamos ver em que momento ela pode ser lavada? Agora que acabou tudo, eu posso. Então, olha que coisa boa. E aquela situação da louça ou de qualquer outra coisa dentro da rotina familiar ou de trabalho pode ser resolvido nesses caminhos dos 4 componentes, sempre olhando para sentimentos e necessidades. Para a gente não ficar confundindo que o outro me feriu, que o outro fez isso comigo, que Sim. senão a gente sempre vai estar quem está certo e quem está errado, né, Nayara? E por isso que eu trouxe isso de utilizar a lista dos sentimentos e necessidades para realmente estar sendo convidado a ter essa compreensão de relacionamento. Então, isso que eu gostaria de trazer para vocês. Trouxe até o meu site aqui que tem algumas questões sobre empatia, sobre esses momentos, né, de se conectar mesmo com o outro, desde bebê até a idade adulta, como fazer tudo isso. Mas a comunicação não violenta, quando eu faço alguma palestra, né, de CNV, eu costumo encerrar sempre falando para as pessoas que a CNV ela é uma escolha diária. Você tem que acordar todos os dias e decidir viver uma comunicação não violenta. Isso Exatamente. né, tem que partir mesmo de você. Quero te agradecer de coração por você ter aceito o meu convite, por ter se doado, né, de coração, ter preparado esse material lindo para a gente e ter trago, né, todas essas informações e exemplos práticos, né, que as pessoas que nos assistem podem trazer isso para as próprias vidas. Gratidão mesmo, mesmo, mesmo. Eu que agradeço, viu, Nayara? Pode contar comigo quando precisar. Tá? E para quem nos assiste, gratidão por você estar aqui e nós esperamos que tenhamos contribuído também para levar, né, essa forma de viver, essa escolha aí para a sua vida, que tenhamos aguçado a sua curiosidade e você consiga buscar mais, né, viver conectado com a sua natureza, com a natureza das pessoas que estão aí pertinho de você e viver nesse ambiente ganha-ganha, que é isso que traz paz para a gente, ó. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, gente. Obrigada.